E eu quero falar sobre maternidade, né? Mas não apenas sobre maternidade, mas sobre os planos, os propósitos do Senhor que estão relacionados à maternidade. Há um princípio bíblico que cremos, já temos estudado aqui, nos dedicado em entender este princípio, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Vamos repetir juntos esse texto? Vamos lá. Portanto... Amém? Esse é um versículo bíblico que todo membro da TIB tem que ter no coração, viu? Falo bastante ele, repetidas vezes, para que possa ficar na nossa memória, no nosso coração, para que assim possamos viver. A maternidade é um milagre. Trazer um ser eterno à existência por meio de um ventre materno, isso é um milagre. Um milagre feito pelas mãos do próprio Senhor. A única forma de se tornar um ser vivente, um ser humano, é através de um ventre materno. Quantas mulheres querem, muitas têm, outras não têm. É um fato que nós não podemos questionar, que é Deus quem dá no tempo certo. Ele sabe o melhor tempo para gestar, ele sabe o melhor tempo para nascer. Alguns nascem com 9, com 8, com 7. Não nascem num tempo que foi planejado por nós, mas no tempo de Deus. A Bíblia relata a história de diversas mulheres que eram estéreis. Costumamos dizer que geralmente esses filhos foram filhos usados poderosamente nas mãos do Senhor. Sempre quando tem uma mulher estéril, tem um milagre. Deus agindo e operando milagres. E eu quero, junto com você nessa noite, meditar em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos olhar um pouquinho a história daquela mulher rica que residia na cidade de Sunem. E a Bíblia fala que naquela época, o profeta Eliseu, certo dia, foi até essa cidade, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido, apague as luzes aqui na frente, por favor, de modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher, ela percebe o profeta Eliseu passando na sua região, e sempre que ele passa naquela região, ela consegue compreender que ele é um homem de Deus. Aqui nós temos a expressão, no finalzinho do versículo 9, vem aqui, ele é um santo homem de Deus. E tendo esse entendimento, por que não receber esse homem de Deus na minha casa? Por que não tê-lo perto? Ela tinha consciência que, talvez, com uma forma de demonstrar amor a Deus e reconhecer que Deus é aquele que lhe dava a provisão, sustento da sua casa, cuidava da sua família, era abençoar um profeta de Deus. Lembre-se que naquela época o povo de Deus enfrentava um grande momento de divisão, havia um grande conflito, haviam muitos falsos profetas, era um período em que o coração do povo também estava endurecido, vivendo em rebelião, mas ainda assim aqui há uma mulher testemunhando que cria num profeta do Senhor. Você sabe que receber alguém em casa dá despesa, né? Dá despesa, irmão. Você vai ter que fazer um pouquinho mais de café, colocar um pouquinho mais de água para engrossar o feijão, né? A carne não é tão barata assim. Você recebe alguém na sua casa com hospitalidade, você é uma pessoa hospitaleira, por mais que você seja misericordioso e amoroso, mas há um custo financeiro, né? Aquela mulher, mesmo sendo rica, ela não era mesquinha, ela não era avarenta, ela era generosa, e a sua generosidade também expressa o amor de Deus. Falamos hoje pela manhã, olhando para 1 Coríntios, capítulo 16, e nós somos ensinados biblicamente a sermos generosos.
A Bíblia fala que a alma generosa, quem conhece esse versículo, está lá em Provérbios, a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Né? Então, ser generoso, você ainda é abençoado por ser generoso. Nós somos recompensados pela nossa generosidade. Mas é um fato que também nós percebemos que nem sempre aquela pessoa por quem nós fazemos o bem, com quem nós somos generosos, é ela que nos recompensa. Então, eu sou generoso não porque eu quero que o outro seja generoso comigo. Eu sou generoso porque a Bíblia me ensina a ser generoso, porque a generosidade expressa o amor de Deus. Ela se dedica em construir, né, um quarto para aquele profeta, em preparar aquele quarto para receber aquele profeta. Aquela mulher é uma mulher sensível em perceber que aquele homem é um homem de Deus. E eu quero ler com você, coloca na Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo 4. Vamos ver o texto aqui na Bíblia e a gente consegue entender melhor o contexto, os destaques que irei fazer nessa noite. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido morreu. Vamos ler a partir do versículo 6, por favor. Aqui vai contar outra história. Aqui. Certo dia, Eliseu foi a Sunem e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, depois daquela primeira refeição, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Diante disso, a mulher diz ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com parede de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Olha, a Bíblia já até diz assim, era o quarto de Eliseu, não era só um quarto qualquer, era o quarto dele que estava naquela casa. Provavelmente, quando ele não estava lá, aquele quarto estava fechado, porque era exclusivamente para ele. Quem de vocês, né, faria uma casa assim, com tanto conforto, talvez para um hóspede, para que sempre que viesse na região, estivesse na sua casa? Talvez você pense, alguns até dizendo, não pode dar muito conforto para o hóspede, né? Porque se der muito conforto para ele, ele vai querer se instalar aqui, não dá muito conforto. Mas aqui havia um certo conforto ao profeta. Ele mandou ao seu servo, Geazi, chamar a sunamita. Ele a chamou e quando essa veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comando do exército? Ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Estou confundindo, Geazi ou Geazi? Geazi. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ela disse: por volta desta época, no ano que vem, você terá um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. Pode voltar lá nos slides. Aquela mulher, ela não pediu por um filho, ela não clamou por um filho, mas nós temos aqui uma promessa feita pelo profeta. Aquele profeta está disposto a recompensar aquela mulher pelo amor, pela dedicação, pela generosidade, por todo o cuidado que ele tem demonstrado com ela quando ela passa naquela região. É interessante também que no primeiro momento, quando o auxiliar do profeta está ali caminhando com ele faz a pergunta se ela precisa de alguma coisa, se há algo que pode ser feito por ela. Ela diz: não há nada que possa ser feito por mim, está tudo bem. Eu estou bem, eu vivo bem entre a minha própria gente. Ela tinha saúde, estava num casamento, dá a entender que o marido dela tinha propriedades, era bem sucedida, mas aquele servo de Eliseu estava bem atento e percebe que aquela mulher é casada com um homem em idade elevada e que não tem filhos.
E não ter filhos naquela época era um sinal de ser amaldiçoada. E uma mulher que não tinha filhos dentro da cultura, geralmente era alguém que acabava sendo desprezada por não ser abençoada em não ter filhos. Mas ainda assim, diante dessa história, dessa realidade cultural, aquela mulher ela não se põe para dizer assim: ah, Senhor, ah, profeta, ah, homem de Deus, o que eu quero é ter um filho. Mas quando o profeta diz a ela que ela terá um filho, ela contesta e se posiciona, e esse posicionamento dessa mulher revela uma dor, a dor que havia no coração dela, a dor de não ter filhos. Porque ela diz: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. É mais ou menos assim: ah, não, Senhor, não vem dizer que eu vou ter filho, porque eu já estou nessa expectativa há tanto tempo. Para com isso. Não faz isso comigo, não. Eu já sofro nessa expectativa de ter filhos, agora você vem dizer que eu vou ter filhos. Não faz isso comigo, não iludas a tua serva. Enquanto eu olhava para esse texto, 2 textos literal na minha mente, são esses daqui, Efésios 3:20. Nós falamos tanto que amamos a Deus, que confiamos em Deus. E se essa é uma verdade, a Bíblia diz que nós cremos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Todas as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. E se não temos, provavelmente é porque nós não precisamos. A promessa bíblica é que Deus supriria todas as nossas, é o que, irmão? Necessidades e não vontade, né? Tem vontades que eu tenho, tem desejos que eu tenho, sonhos que eu tenho, mas talvez esses não sejam os sonhos de Deus. Não são os propósitos, não são os planos do Senhor. E nós podemos descansar nessa certeza que Ele fará, irmão, muito mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nessa palavra? Mas nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor muitas vezes e vivendo na contramão da vontade dEle. Queremos viver os planos do Senhor, mas fazendo as coisas do nosso jeito. E o salmista ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu quero reafirmar nessa noite que tenho dito de forma seguida, em todos os domingos, eu tenho dito: teme ao Senhor, confia no Senhor, honre ao Senhor. Eu devo honrar ao Senhor não na expectativa de receber as bênçãos do Senhor, mas eu devo servir e amar o Senhor de todo o meu coração, honrá-lo, na certeza de que esse é o melhor. É o melhor a fazer. Então, quando nós caminhamos dentro da vontade de Deus, isso também não significa ausência de problemas, de dificuldades. As dificuldades vão surgir, mas um fato que eu não posso questionar é que aquilo que Deus falou, Ele cumprirá. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Tudo o que Ele prometeu. Ele prometeu que nós seríamos bem-aventurados. Bem-aventurados se nós ouvíssemos a sua voz. Bem-aventurados se nós não andássemos nos caminhos dos pecadores, nem nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Bem-aventurados se nós meditarmos na sua palavra dia e noite. Bem-aventurados se nós formos mansos, humildes. Bem-aventurados se nós buscarmos sabedoria. Bem-aventurados se nós temermos ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós seremos bem-aventurados. Aquela mulher, ela não fazia noção, mas o que ela estava por viver era apenas consequência. Consequência de amar ao Senhor. E a Bíblia diz que, como Eliseu dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Ela engravidou, ela deu à luz a um filho, e eu imagino o coração daquela mulher, daquele casal, transbordando de alegria. Aquele casal que imaginava: agora não tem mais como gerar filhos, não é impossível. Não é mais para a gente ter filhos. E de repente eles são surpreendidos com a bondade, a misericórdia do Senhor. A promessa se cumpriu. E você sabe disso, que o tempo de espera, quando nós estamos esperando, parece que o tempo não passa. Quando você está esperando por algo, você olha assim, parece que está todo mundo sendo abençoado, só eu não estou sendo abençoado. Você está naquela expectativa de uma gestação, parece que está todo mundo ao redor, você enxerga mulher grávida em todo lado,
Você está na expectativa de um emprego, parece que todo mundo consegue emprego, só você não. Você está na expectativa de passar no vestibular, tentando aí há alguns anos, e você olha, parece que todos que eu conheço são aprovados e eu não. Você tem a expectativa de uma ascensão profissional, todo mundo está crescendo e eu não. Talvez você só está fixando seus olhos no lugar errado. Não é à toa que Hebreus 12, 1 e 12 fala que nós devemos fixar os nossos olhos no Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você entende isso? Portanto, também nós, visto tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaraçando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quanto mais eu olho para Jesus, menos eu me distraio com as situações. Quando Cláudia costuma dizer que quando nós focamos no problema, né? E o problema é como se fosse aqui meu dedo, aqui à minha frente. Vocês são pequenos diante do meu problema. O meu problema é maior do que qualquer coisa à minha frente. Mas quando eu tiro o foco do problema e eu começo a olhar para Jesus, que é o meu alvo, aí as coisas mudam. Olhe para Jesus. Independente das circunstâncias, eu não sei o que você espera, marido, filho, não sei qual é a expectativa que está no seu coração, mas uma coisa eu sei, que os que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças. O Senhor renova as nossas forças. Agora, quando nós esperamos com expectativa humana que as coisas se resolvam do nosso jeito, nós ficamos mais ansiosos, nós nos precipitamos e sofremos. Essa mulher desfrutou da bondade do Senhor com o nascimento dessa criança, e o tempo passa. E o tempo passa, e a bênção do Senhor aqui agora está doente, o menino não está bem, veja só. De repente ele começou a chamar, o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo da mãe, no colo dela, até o meio-dia, quando morreu. E aí talvez você pense, ué, mas não era a bênção de Deus? E o que aconteceu com a bênção de Deus? A bênção de Deus morreu, mas que bênção é essa? Que estranha, né? Vem e morreu. Irmão, bem-vindo ao mundo dos vivos, né? Pessoas morrem, pessoas passam por desemprego, pessoas enfrentam problemas. Isso é natural. Nós vamos enfrentar por lutas nessa vida. Faz parte a realidade dos vivos. Não se desespere diante das circunstâncias. Eu pensava ali, eu quis escrever nessa parte do texto, e minha esposa estava perto de mim na hora, eu pensei em escrever algo relacionado a esse pai. Eu queria falar alguma coisa desse pai, né? Mas difícil falar do pai, porque o pai ele joga para a mãe e diz assim, leva para a mãe esse menino, né? E muitas vezes é isso que o pai faz dentro de casa, né? Não é sempre, não são todos, tá bom? Mas às vezes o pai vê a criança e diz assim, leva lá para a mãe, vai lá com a mãe dele, né? Leva lá para a mãe, que a mãe vai conseguir. Leva lá, está doendo, leva para a tua mãe ver o que é que você está sentindo aí. Ele não para observar, né? Mas esse homem, ele se importa com o filho, ele pede que leve até a mãe, mas é um fato que essa criança morre. E quando as promessas de Deus, você sente como tivessem se esvaído. E quando você para pensar e olha para o que você estava esperando acontecer, acontece e parece que agora virou maldição, não é mais bênção. Como você se posiciona? Coloca na Bíblia, irmã, por favor, 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 21. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 21. Quando essa criança morre, essa mulher sobe ao quarto do homem de Deus, deita o menino na cama, sai e fecha a porta. Depois chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos partir. Só pare quando eu mandar.
Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease, o seu servo: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Volta lá nos slides, por favor, né? Quero destacar aqui alguns pontos dessa parte do texto. Você percebe que essa mulher, ela não está em grande desespero aqui. Talvez com a alma aflita, com a preocupação assim, de ver o seu filho agora, ele morreu nos meus braços. É isso mesmo que aconteceu. Tiago capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Perseverança. O quanto nós esperamos com confiança em Deus. O quanto nós permanecemos ancorados no Senhor quando as coisas não acontecem como nós esperamos. Não era a expectativa daquela mãe que seu filho morresse. Não era a expectativa da sua mãe que a enfermidade entrasse na sua casa, na sua família. Ela está sendo provada aqui nesse momento, a sua fé está sendo provada. Talvez algumas mães diriam assim: já morreu, então após a morte, segue o enterro, né? Morreu, vamos enterrar. Não tem mais nada o que ser feito, né? Porque não vai mais ressuscitar, não há mais o que ser feito. Mas aquela mulher, o posicionamento dela é diferente. Ela sobe no quarto, sem desespero. Ela não grita como ela diz assim: morreu nosso filho, e agora? O que vou fazer? Não, ela coloca o menino na cama, ela sai, ela fecha a porta, ela chama o marido e ela diz, né? Preciso de um servo, uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou ali e eu volto depressa. Ela vai encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ela o vê à distância, quando ele o vê à distância, ele pede que o servo vá até a mulher sunamita e fale com ela. Bom, primeiro eu quero destacar aqui que essa mulher, ela tem uma fé que faz com que ela não entre em desespero. Ela não começa a gritar e a expressar a sua dor, mas ela corre para Deus. Ela sabe que aquele homem é um representante de Deus. Ela sabia que não valia a pena ela ficar, ela julgar o marido, ela julgar os servos, ela julgar a situação, mas ela sabia que o melhor lugar para ela estar era na presença de Deus. E ela quer falar com o homem de Deus. Mesmo em meio ao caos, ela continua confiando em Deus. E aí eu pergunto para você, no meio do caos, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, para quem você recorre? A quem você recorre? Quando você conversa e alguém pergunta, como é que você está? E aí você diz assim, meu Deus do céu, olha, está tudo muito difícil, não sei não. Quanto mais eu oro, mais perseguição aparece. Eu não sei, as coisas estão indo de mal a pior. E é assim, é o mundo que é assim. E eu acho mesmo que não vai se resolver isso que você faz. Ou você olha e diz, eu confio no Senhor. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Os dias estão difíceis, mas o meu Senhor está comigo. É isso que você deve fazer. É isso que nós devemos fazer. Eu sei que é uma frase muito popular e correu aí em muitos lugares, né? Você viu aí na mídia, nas redes sociais, né? Dizendo assim, não diga para Deus que você tem não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus, né? É isso. É isso que nós fazemos. Como nós estamos nos posicionando diante das circunstâncias difíceis, em tempos difíceis, a quem nós recorremos? Eu não estou falando para você ser hipócrita, ser negligente, fazer de conta que nada está acontecendo. Não tem problema nenhum, está tudo bem. Eu até preguei sobre isso há uns dias atrás, né? Eu disse, irmão, você vai ali na porta, me cumprimenta, te pergunta, está bem? Você diz assim, está tudo bem. E aí não está, daqui 2, 3 dias você me liga e diz, pastor, está tudo ruim, está de mal a pior, e é uma situação que já está acontecendo há muito tempo. Nós precisamos encarar a realidade, mas encarar a realidade sabendo que Deus está presente agora e no nosso futuro também. Ele está presente, o nosso Deus é Emanuel, Deus conosco, Ele está presente o tempo todo. Olha o que essa mulher responde àquele servo quando ele pergunta, né? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu,
Shalom. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela sabia que não era aquele homem que ia resolver a sua situação. Embora você vai ver que ele é enviado para tentar solucionar o caso, né? Ele chega lá até a casa dessa mulher, ele entra no quarto, ele vai com um cajado, tenta operar um milagre e nada acontece. Volta de novo, por favor, irmã, lá na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Versículo 28. Versículo 28, por favor. Aqui. Eu voltei um pouquinho mais, está certo, tá? Versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela agarra os seus pés e diz... e o servo vem para tentar afastá-la. O homem de Deus lhe diz, deixe. E Eliseu diz, deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher diz, agora imagina a mulher assim, ela está angustiada, mas ela olha para ele e diz assim, por acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu pedi um filho? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Eu entendo que quando a mulher faz esse clamor ao profeta, ao homem de Deus, ela diz, eu quero a presença de Deus na minha casa. Eu quero que o Senhor venha e visite a minha casa. Eu quero que você, que é o representante de Deus, esteja na minha casa. Eu não quero ele, né? Ele pode até ir lá, mas você tem que ir também. Os profetas falavam em nome do Senhor. Os profetas eram usados pelo Senhor e aquela mulher sabia disso. O servo chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas o menino não falou, nem reagiu. Então ele volta para se encontrar com Eliseu e ele disse, o menino não despertou. Pode voltar nos slides. O menino não despertou. Ele foi correndo na frente. Então, provavelmente, a mãe não viu, nem Eliseu viu ainda que a criança, que não havia acontecido nada com aquela criança. Mas eu imagino que Eliseu deve ter se perguntado, Senhor, por que a criança não ressuscitou? Por quê? Por que nada aconteceu? Mas quando o profeta chegou na casa, quando Eliseu chegou naquela casa, ele entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Então ele deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Então se debruçava sobre ele. O corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O menino voltou a viver. A sua vida foi restaurada, mas você já sabe disso, que esse menino morreu, né? Ele não está mais vivo hoje. Em algum momento, ele morreu. Um milagre aqui aconteceu. Aquele menino voltou a viver agora. A história vai mostrar que a sua mãe, ele chama a sua mãe, entrega essa criança de volta. E enquanto eu meditava nesse texto, eu me perguntava o quanto que nós cremos no Deus que ressuscita mortos. O quanto nós cremos no Deus que traz à existência coisas que não existem. O quanto nós cremos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quando ele diz que ao fiel ele se revela fiel. Há muitos que são fiéis apenas na aparência, mas não no coração. Deus vê a fidelidade é do coração. Deus honra assim os sinceros de coração. Deus responde a oração do coração quebrantado, contrito.
Uma mãe que confia no Senhor independente das circunstâncias, é uma mãe que não se desespera no dia da angústia. Um pai que confia no Senhor em todo o tempo, é um pai que não murmura, que não vive reclamando das circunstâncias quando não estão do jeito que ele esperava. Nós constituímos família, e quando constituímos família, irmãos, é realidade. Você não casou com um anjo, nem com uma anjinha, não. Você casou, também não foi com um capeta, tá, irmão? Mas você casou com uma pessoa que é difícil. Tem pensamentos, comportamentos, né? Tem um temperamento diferente do seu. Essa é a realidade da vida. Mas nós amamos de modo sacrificial, amém? Misericórdia, né? Alguns casais não disseram amém, não, né? Eu vou repetir, irmãos, mas nós amamos de modo sacrificial, amém? Nós amamos ao ponto de entregar a nossa vida se for preciso, amém? Alguns dizem assim, só se for a vida dela para entregar, né, pastor? Não, pastor, a dele para entregar, porque a minha é bom que ela vá primeiro. De repente eu tenho a chance de um outro casamento dar certo. Misericórdia. Não é isso. Mas é amor sacrificial ao ponto de se sacrificar se necessário, se entregar, abrir mão. O quanto nós amamos realmente, o quanto nós expressamos o amor de Deus nos nossos relacionamentos, o quanto nós cremos que Deus está disposto a agir, e guarde isso no seu coração. Deus não responde pensamento positivo, Deus responde a nossa fé. Deus responde a nossa fé. Se creres, verás. Mas nós queremos ver e não cremos. Nós queremos ver as coisas acontecerem, continuamos vivendo a vida de modo que não agrada ao Senhor. Eu não sei o que você colocou diante do Senhor quando você saiu da sua casa nessa noite. Mas eu sei que o Senhor, Ele vê o seu coração exatamente como está. Mas Ele não deseja que o seu coração permaneça como está. Ele quer que o seu e o meu coração esteja completamente rendido ao Senhor. Confie no Senhor independente das circunstâncias. Confie no Senhor. Abra espaço em sua casa para Deus e Ele abrirá espaço em sua vida. Tiago 4:8, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você quer ver a mão de Deus, você quer ver o agir de Deus na sua casa, então se aproxime mais de Deus. Esteja mais perto de Deus. Deus conhece o que está escondido no mais profundo do seu coração. Salmo 139:2. Ele conhece o meu assentar, o meu levantar. Ele esquadrinha o meu pensamento. Ele conhece o meu coração. Ele conhece. Ele sabe exatamente. E mesmo quando aquilo que você tem colocado diante do Senhor parece que está morto, continue crendo. Continue crendo no agir de Deus. Abacuque 2:3. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Deus age no tempo certo. Eclesiastes, há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam debaixo do céu. Há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus. E nesse tempo de espera, nós precisamos crescer no relacionamento com Deus. E enquanto eu espero, eu me lanço nos braços do Senhor, eu abro mão de toda ansiedade, de todo medo, de todas as preocupações, e eu me lanço em confiar em Deus. O tempo de espera é um tempo de crescer no relacionamento com Deus, um tempo de espera, um tempo de amadurecer. Mas é certo que Deus agirá. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer exatamente o que você quer, mas eu afirmo para você que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que Ele fará o melhor. Porque se Ele diz que todas as coisas cooperem igualmente para o bem daqueles que o amam, então o que Deus fará será o melhor. Vai cooperar para o seu bem. Mães de fé não negam a dor, mas entregam-a nas mãos de Deus. Aqui eu deixo o texto de 1 Samuel 1:15. Aqui é Ana orando diante do profeta. Ele acha que ela está embriagada e ele diz: eu não bebi vinho nem bebida forte. Porém derramei a minha alma perante o Senhor. Há um lugar de descanso.
há um lugar de rendição, há um lugar de entrega, e esse lugar é aos pés da cruz. É aos pés de Jesus. É com Ele, é nele. Nele você vai encontrar tudo o que você precisa. Eu não desconsidero que você pode fazer uma terapia, você pode ter um acompanhamento psicológico, tem questões que não são espirituais, que precisam ser tratadas, mas eu afirmo para você, independente das circunstâncias, corra sempre para os braços do Senhor. Esteja no Senhor, confiando no Senhor. Ele honra os que o recebem, o buscam e o reconhecem, mesmo na adversidade. Deus honra aquele que o teme. O nome do Senhor é poderoso. Jesus continua agindo. Ele continua operando milagres. Mas o quanto nós cremos nos milagres do Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a olhar para o Senhor, a entregar as chaves da sua casa nas mãos do Senhor, a entregar a sua família e dizer: Santo Deus, toma o teu lugar na minha casa, faz habitação na minha casa. Eu não estou separando um quartinho para o Senhor, não. Eu quero que o Senhor faça habitação em toda a minha casa. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você também nessa noite. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu que o nome de Cristo deve ser glorificado em todas as circunstâncias? A maternidade é um lugar que a glória de Deus é manifesta. A sua casa, a sua família é um lugar em que a manifestação da presença de Deus pode ser real todos os dias. Busque ao Senhor ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Busque ao Senhor. Está passando por lutas, tem situações, sonhos que parecem que já estão mortos. Situações que você está enfrentando, que você tem olhado e dito assim: eu acho que não há mais nada para ser feito. Lança nas mãos do Senhor agora e diz: Senhor, na minha percepção, do meu jeito, não tem nada que eu possa fazer, mas eu me lanço nos teus braços agora, para crer que o que o Senhor fará vai ser o melhor. Você tem orado por restauração no seu casamento? Então fale para Deus agora: eu acredito, Pai, que o Senhor restaura o amor, multiplica o amor e traz a paz de volta ao meu casamento. Você tem orado por filhos que estão distantes do caminho do Senhor? Profetize em nome de Jesus e diga: Pai, eu tenho filhos e os meus filhos são do Senhor agora. Eu coloco nas tuas mãos. Converte corações, quebranta o coração dos meus filhos, traz eles para a tua presença em nome de Jesus. Que os meus filhos se rendam ao Senhor, que o Senhor opere milagres na minha casa em nome de Jesus. Ore por seus filhos. Se você tem orado e tem o desejo de desfrutar da maternidade, gerar filhos ainda, fala: Senhor, eu creio que o Senhor abençoa o ventre. Eu creio que o Senhor pode trazer filhos ainda por meio do meu ventre. Mas eu creio que o Senhor pode agir de uma outra forma também, seja pela adoção. Eu não sei a forma que o Senhor vai agir, mas a partir de agora eu não vou mais me preocupar com isso. Eu descanso no Senhor, na certeza de que no momento certo o Senhor agirá. Fale para Deus. Fale para Deus. Você tem um diagnóstico médico, clínico, alguma situação que parece ser impossível. Fale para Deus: Senhor, eu creio que não há nada impossível para o Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a minha vida, a minha saúde, a minha alma, o meu ser, e faz a tua vontade. Fale com o Senhor agora. Tem algo que você deseja colocar diante de Deus?
Você deseja convidar Deus para tomar lugar na sua casa. Você deseja, a partir de hoje, ser filho de Deus, entregar a sua vida a Jesus. Esse é um convite. Você deseja entregar a sua vida a Jesus, viver com Ele a partir de agora? Coloque a sua mão no seu coração, como um sinal da sua decisão nessa noite, que eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Permaneça com a mão no seu coração, e eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está o teu povo, reunido no teu nome, para declarar que confia e depende do Senhor. Cremos que nada acontece por acaso, mas o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. E o Senhor está agindo e tudo está cooperando para o meu bem, quando eu amo, quando eu confio, quando eu descanso no Senhor. Por isso agora lançamos os nossos corações à dependência do Teu Espírito, a confiar na Tua Palavra. Não queremos andar ansiosos por coisa alguma, mas colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, na certeza que o Senhor fará o melhor. Obrigado, Pai, obrigado pela cura, obrigado pelos milagres, obrigado por realizar o impossível em nossas vidas. Obrigado porque contemplamos com os olhos da fé aquilo que o Senhor fará, na certeza que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos até aqui. Muito obrigado, Pai. Obrigado por aqueles que nessa noite, como um sinal de entrega, colocam a mão no coração para dizer: eu entrego a minha vida a Jesus. Faz morada, Senhor, nesses corações. Faz morada em nome de Jesus. Estabelece nos corações dos meus irmãos a Tua vontade. Dá vertes novas, regenera, purifica, dá a direção de como viver nesta nova vida, neste novo caminho, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos mais para nós mesmos, mas a vivermos para Ti, confiando em Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Amém, que essa palavra permaneça no seu coração e que você possa colocá-la em prática em nome de Jesus.